19h52, nosso programa traz a endocrinologista infantil Renata Machado Pinto. Nós falamos sobre o crescimento das nossas crianças. Até agora a gente falou das causas, mas eu te pergunto, doutora, apenas a genética é o ponto que delimita o crescimento ou existem outros problemas que podem afetar o crescimento das crianças? Existe um monte de coisas, né? Então, a gente faz a avaliação da genética pelo tamanho dos pais. Então, tem uma noção de qual é o normal para aquela criança especificamente, sempre levando em consideração que dá uma olhadinha no pai e na mãe, será que ele não tem uma doença que não foi tratada? De repente, é uma doença que tem se repetido na família que deve ser tratada. E a gente tem que valorizar uma série de coisas, não só o hormônio de crescimento leva ao crescimento, tem outros hormônios também que promovem o crescimento. O muito importante é o hormônio da tireoide, que é uma glândula aqui no pescoço. Aliás, ele é tão importante que ele até faz parte do teste do pezinho. Nesse caso, com a finalidade de evitar um retardo mental, né? O hormônio da tireoide é extremamente importante para todo o desenvolvimento do corpo, do cérebro e de todas as células. Ele manda tudo funcionar bem. Você falou que ele funciona como dentro do teste do pezinho. Dentro do teste do mede a tireoide, o funcionamento da tireoide. É uma das doenças que está no teste do pezinho, porque ele é de extrema importância. Verdade. De extrema importância. O hipotireoidismo, vamos sair um pouquinho aqui, mas só para dar um recado, é a principal causa evitável de retardo mental. Então, é muito importante fazer esse teste do pezinho precocemente para já tratar. E na criança já maiorzinha, a falta do hormônio de crescimento vai atuar de forma negativa nesse crescimento ósseo. Atrasa muito a idade do osso, mas o crescimento mais ainda. E não tem nada a ver com o hormônio de crescimento. Se você der hormônio de crescimento, não vai adiantar. Não vai adiantar. Você tem que ter o diagnóstico correto. Às vezes, essa criança está com excesso do hormônio da suprarrenal, que é o hormônio do estresse, o corticoide natural do corpo. Entendi. O excesso do corticoide natural ou por algum medicamento também não deixa a criança crescer. Falta de vitamina D. Sol. Pois é, num país como o Brasil, a gente esperaria que não fosse uma doença rara, mas não, está extremamente frequente. Incrível. Porque as crianças estão ficando muito pouco expostas ao sol. Então, mas olha só, tem que ser aquele sol sadio, tá, gente? Não vai deixar o menino meio disso, não, pelo amor de Deus. Tem que ser uma exposição solar sem filtro solar, porque o filtro solar ele barra essa conversão da vitamina, da pré-vitamina D em vitamina D, mas tem que ser o sol do bem, antes das 10 da manhã. E os bebezinhos têm que tomar sol, não tem jeito, as crianças têm que brincar no sol. Bebezinho, a mãe está sempre ligada, o pediatra fala muito, mas depois de bebezinho tem que continuar tomando sol. Às vezes a gente dá a vida toda. Dá uma relaxada. Bom, por que muitas crianças têm a deficiência do zinco? O zinco não é uma produção normal do nosso organismo? O zinco está encontrado em vários alimentos, coisa que a criança não gosta de comer, né? Alimentos saudáveis, né? E o zinco é um cofator do hormônio de crescimento. Na verdade, não é o hormônio de crescimento que vai lá e faz crescer. Ele passa pelo fígado, o fígado produz uma outra substância que chama IGF-1, que é ela que vai atuar na placa do crescimento no osso. E para ela atuar, precisa de uma série de coisas. Vitamina D, cálcio e o zinco é um grande cofator. Então, a deficiência de zinco é pela deficiência não nutricional em termos de calorias. As crianças comem bastante, mas comem mal. Então, o zinco ele só vem até o nosso corpo através da alimentação. Só da alimentação. O corpo não produz o zinco naturalmente. Não produz. Entendi. Então, por conta disso, existe uma quantidade enorme de crianças aí com carência de zinco. O zinco, você consegue saber se a pessoa está com deficiência de zinco no exame de sangue? Você pode fazer isso, mas é um exame muito caro, muito difícil de ser feito. Na verdade, a gente não dosa quando a gente exclui todas as outras doenças. E tem o histórico alimentar que não está muito rico em fruta, verdura. Então, você faz o tratamento de prova com o zinco. E se a criança for só deficiente em zinco, ela vai crescer muito bem com essa reposição de zinco. Entendi. Agora, se ela tiver deficiência do hormônio de crescimento, aí só o hormônio... Mas se ela comer direitinho e tiver a quantidade suficiente de zinco no seu organismo, quando ela faz uma reposição de zinco, ela tem uma over aí de zinco, tem algum efeito colateral ou não? Tem que tomar cuidado com o over de zinco. E eu sempre que eu vou repor zinco, eu reponho junto o cobre. Porque o zinco e o cobre, eles... São amigos? Eles são, na verdade, eles são, entre aspas, inimigos. Eles brigam? Eles concorrem pelo mesmo transportador no seu intestino. Então, se você dá zinco demais,
vai saturar todo o intestino de zinco e o cobre não vai ser absorvido. Então, você dá os dois juntos, numa proporção adequada. Entendi, para que ambos sejam absorvidos. Porque senão você vai criar uma falta de cobre. Hormônio do crescimento, o que é o GH? Bom, o hormônio de crescimento, na verdade, o nome dele não é muito específico. Mas quando foi descoberto, o principal efeito notável dele é o quê? Crescer. Mas ele serve para uma série de coisas. E por isso que eu estou querendo até usá-lo em academia, tudo. Vai ter um monte de gente que toma o hormônio do crescimento. Mas isso é uma coisa meio controversa. Bem controversa ainda. Eu acredito riscos, que do câncer. No futuro, a gente vai conseguir saber qual a dose boa para a gente repor e ter os efeitos benéficos do hormônio de crescimento em adultos, sem ter os efeitos maléficos, né? Que o hormônio de crescimento, o que ele faz? Ele faz crescer, né? Claro, então aumenta a divisão celular. Eis o perigo de usar em adultos. Você não está crescendo para cima, seu osso já fechou. Então, o que vai crescer? Se você tiver um tumorzinho, você não vai dar tempo da sua célula de defesa ir lá e destruir esse tumor. Ele vai crescer muito rápido. E quanto maior a idade, mais tumores benignos nós temos. Nódulo de tireoide, pólipos intestinais, uma série de verruguinhas dentro de cada órgão que o nosso sistema imune vai lá e aplaca. Se você aumenta muito essa reprodução celular, esse tumor pode vir a aparecer. Mas não é só isso, né? Você altera a insulina do seu corpo, então o hormônio de crescimento pode levar ao aparecimento de diabetes, diabetes, alterações cardíacas, alterações de fígado. Eu acho que ainda existe uma necessidade muito grande de estudos nessa área para dar um certo conforto, uma certa segurança para quem está administrando essa droga. Agora, é uma droga, tem que ser cara, né? Caríssima. Ainda é cara. Ainda muito cara. Eu lembro que na época eu cheguei a comprar para o Alexandre, R$3.000, um negocinho lá que dá para um mês. Caiu um pouco o preço, mas dependendo da dose é R$5.000, R$6.000 por mês. E aí é o seguinte, eu dei esse hormônio do crescimento para o Alexandre 2 meses e parei, não quis. O médico falou, não, vamos continuar. Eu não quis, eu tive medo. Falei, bom, se ele for ficar baixinho, vou aceitar, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas bem indicado, ele é excelente. Eu tenho medo desse hormônio ser um pouco banalizado e as pessoas, antes de fazer uma investigação minuciosa dessa criança e saber por que está havendo retardo do crescimento, já por comodidade, já indicar aí um hormônio do crescimento. E se ela não tiver com deficiência de nada? O que esse hormônio vai fazer dentro dessa criança se não existe comprovação ainda de 100% da eficácia e da destruição do que há de bom no nosso corpo? O hormônio de crescimento, ele é uma faca de dois legumes. Dois legumes. Então, bem indicado, ele é realmente excelente. Tem algumas situações que só com ele a pessoa vai crescer. E como a criança tem falta, você não vai estar levando, na dosagem correta, claro, a efeitos colaterais importantes. Agora, se é uma criança que tem o próprio hormônio, você vai dar uma sobredose, aí vem os efeitos colaterais. Pode dar pseudotumor cerebral, diabetes na criança. Não. Além da questão financeira. Aí você vai estar pagando para o seu filho se ferrar. Pois é. Não pode. Agora, tem crianças que realmente precisam. Agora, tem como você mapear essa criança e saber se ela realmente precisa. E não ficar no achômetro, né, doutora? Não tem achômetro, está bem estabelecido. O que é, entre aspas, achômetro é o uso por adultos. Ainda está sendo estudado. Então, um dos efeitos benéficos do GH que o pessoal de academia quer utilizar é porque ele é um anabolizante. Então, você aumenta a massa muscular. E a gordura vai embora também. Você troca gordura com massa muscular. Quem não quer uma coisa dessa? Né? Não, beleza. A pele fica bonita, o cabelo fica jovem. Verdade. Mas a gente não sabe que dose é correta para o adulto. E se depois pode ter um câncer no pâncreas? É no pâncreas? Não, é de fígado ou um tumor que você tem em algum lugar, que é pequenininho.